Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para compartilhar uma palavra da parte do Senhor. E eu espero de todo o meu coração que Deus toque a sua vida, toque a sua família, a sua casa, e seja um tempo de bênção, em nome de Jesus. Antes de começar a ministrar, eu gostaria de orar, pedir para que o Espírito Santo tocasse a sua vida, e que você fosse cheio da graça e da unção dEle, aí na sua casa, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor fale ao coração de cada um dos irmãos, Senhor, que eles possam ser tocados e cheios da Tua presença, que essa palavra encontre um destino, encontre, Senhor, um caminho, Senhor, encontre uma terra boa e fértil no coração de cada um, para que ela reproduza a sua semente, a 100 por 1, e que o Teu Espírito possa influenciá-lo, Senhor, a entender que existe uma unção e uma graça da Tua parte, Pai, que tem sido derramada nesses dias, e essa unção pode mudar qualquer contexto em nossas vidas. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dê graça, para que a Tua palavra possa chegar de acordo com aquilo que está no Seu coração, para a vida dos irmãos, para a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre uma unção que muda o contexto da nossa casa, da nossa família, o nosso próprio contexto muitas vezes da nossa vida espiritual, da igreja. E eu quero embasar o que eu estou falando aqui, no livro de Jeremias, no capítulo 33, nós vamos ler aqui alguns versos, é necessário ler alguns versos aqui, do verso 1 até o 14, eu peço que você acompanhe aí a leitura comigo na sua Bíblia, e pelo monitor também, vão estar os versículos aí para você, mas o texto diz assim, Jeremias 33, 1, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado, no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade, acerca das casas dos reis de Judá, que foram demolidas para fazer delas uma defesa contra os valados e contra a espada. Entre mentes os caldeus estão entrando a pelejar para os encher de cadáveres de homens, que ferirei na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de segurança. Farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a iniquidade, de todo o seu pecado contra mim, e perdoarei as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de gozo, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra, que ouvirem de todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão, e perturbar-se-ão, por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar, do qual vós dizeis, é uma desolação sem homens, nem animais, sim, nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de noiva, e a voz dos que dizem, dai graças ao Senhor dos exércitos, porque é bom, porque a sua misericórdia, benignidade, dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem à casa do Senhor sacrifícios de ação de graças, pois farei voltar à terra os seus exilados, como no princípio diz o Senhor. Verso 12, assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores, que façam repousar aos seus rebanhos.
nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei acerca da casa de Israel e acerca da casa de Judá. Somente até aqui, esses são os versos que nós vamos ler. O primeiro momento é importante entender que esse texto ele tem um conteúdo profético, e um conteúdo que não só fala com aquele momento, mas também aponta para esse tempo que nós estamos vivendo. Ele é profético porque ele fala de um tempo de restauração, mas naquilo que se relaciona ao nosso tempo, também se relaciona à unção que nós temos experimentado nesses dias, a igreja no Brasil, nós temos ouvido as mesmas coisas acontecendo em vários lugares, então isso tem sido algo importante, um sinal de Deus de que coisas estão por vir, coisas grandes estão por vir, mas ele aponta para os nossos dias. Esse texto, de uma forma literal, ele aponta para muitos aspectos do nosso dia, e ele estabelece um testemunho das coisas que Deus fará e já vem começando a fazer nesse tempo. Eu quero pegar alguns aspectos aqui de forma literal, textual, pura, como diz um amigo meu, de forma bem raiz, indo ponto a ponto, porque eu entendo que esse texto ele tem uma conotação importante para os nossos dias. Então, primeira coisa, nós precisamos entender, no verso 1, quando diz, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Primeira coisa, nós somos possuidores, carregamos, temos no nosso espírito, poder, palavras que têm poder, que carregam graça, coisas que Deus tem depositado sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. É uma palavra, uma unção, que pode mudar qualquer contexto, qualquer situação ao nosso redor. E Jeremias, ele representava na sua época uma voz profética para aquele tempo que eles estavam vivendo. Existe uma semelhança muito grande nesse aspecto de Jeremias com a gente. Jeremias, assim como nós, representava uma voz profética, e nós, como igreja, como corpo de Cristo, como pessoas que carregam a palavra de Deus, nós carregamos a voz profética do Senhor para esse tempo. E é importante entender que a voz que nós carregamos, ela não pode ficar calada. Aquilo que Deus fala através da nossa vida, vai se cumprir. Pode ter certeza disso. Por isso que as palavras que nós temos recebido, as palavras proféticas são fundamentais, são importantíssimas, para que o coração de Deus seja trazido para a terra. E mais do que isso, quando nós falamos de trazer o coração de Deus para a terra, isso está ligado também a uma liberação do sobrenatural de Deus. Jesus ele fala, as minhas palavras são espírito e vida, ou seja, nós vamos dizer a mesma coisa que o Senhor tem dito, que Jesus tem dito, aquilo que está no coração de Deus, ou seja, aquilo que está no coração de Deus carrega a vida, é rema, é verdade, e aquilo que é verdade transforma, muda. Então Jeremias, ele era uma voz profética, e a Bíblia começa dizendo isso, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então quero dizer para você, e profetizar sobre a tua vida, veio a palavra do Senhor ao Marcos, a mim. Você pode dizer aí na sua casa o seu próprio nome, e veio a palavra do Senhor ao José, e veio a palavra do Senhor a Luzia, e veio a palavra do Senhor a Maria. Enfim, diga aí, veio a palavra do Senhor, porque a palavra veio sobre a tua vida, a palavra está sobre você. Agora, o que é interessante, porque existe uma semelhança tão grande? Veja qual era o contexto de Jeremias. Esse contexto era o contexto de prisão. O povo e Jeremias mesmo ainda estava preso no palácio, e havia ali um contexto de cativeiro, de destruição de Jerusalém, mas havia uma promessa do Senhor. Mas o que eu quero frisar para você, que Jeremias estava preso. Agora, existe uma questão importante aqui. Jeremias estava preso por fora.
Sabe que existem muitas pessoas que estão presas por fora, mas elas não perceberam que apesar de estarem presas por fora, por dentro elas estão livres. Porque elas carregam um espírito de liberdade, porque elas carregam o espírito de Deus. Então Jeremias, ele tinha limitações que são naturais, limitações que eu e você temos. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade financeira, uma dificuldade na sua família, talvez você esteja enfrentando uma luta aí com seus filhos, seja o que for. Não posso dizer quais são, poderia dizer quais são as minhas lutas, mas o fato é que todos nós temos lutas, todos nós passamos por aflições. Jesus mesmo disse isso: no mundo tereis aflições, e algumas traduções diz, passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. O que quer dizer isso? É que eu posso estar limitado naquilo que é físico, naquilo que é visível, mas eu não estou limitado no espírito. Eu não estou limitado naquilo que eu carrego, eu não estou limitado naquilo que o Senhor depositou na minha vida. Eu não estou limitado no poder de Deus, eu não estou limitado na graça de Deus. Eu posso muitas vezes vir para o culto triste por coisas que aconteceram, isso acontece muitas vezes comigo, com você, mas quando eu entro na presença do Senhor, eu posso me sentir livre, e eu sou livre, e nessa liberdade eu posso inclusive falar algo de Deus na vida de um irmão, que talvez esteja até passando pelo mesmo problema que eu, uma situação semelhante, mas eu posso ser instrumento de Deus na vida dele, porque a voz profética não pode calar. Então não permita que nada cale a voz do Espírito dentro do seu coração, nada. Por isso o texto começa: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias, e aí a Bíblia faz um entre vírgulas, né? É uma regra de português que serve para destacar. Ele diz: estando ele ainda encarcerado. A Bíblia faz questão de frisar isso, fala, veio a palavra estando ele ainda, ou seja, ele não estava livre, mas a palavra veio. Ou seja, algumas coisas talvez não tenham acontecido ainda, mas no Espírito você está livre. Segunda coisa, segundo aspecto, o Senhor não tem limites. O Senhor pode mudar todas as coisas, Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Versículo 2 diz: o Senhor é o seu nome. E nós precisamos entender que o Espírito Santo vai produzir, vai gerar em nós uma convicção no coração. E nós não vamos ficar tímidos, não vamos ficar escondidos, não vamos ser complacentes com as coisas que estão em desordem, segundo o padrão de Deus. E eu estou falando isso principalmente do aspecto da nossa própria vida. Nós não vamos simplesmente aceitar algumas coisas. O Senhor é o seu nome, não há nada. Senhor significa governo. Esse contexto de o Senhor significa o senhorio sobre todas as coisas. Então significa que Ele tem o governo. Ele tem o governo sobre a mim e sobre a sua vida. E Ele vai produzir isso no nosso coração, na nossa vida. Ele vai produzir essa convicção, essa verdade de que nada pode impedir o agir dEle em nós. Nada. Nenhuma prisão, nenhuma limitação, nenhum medo. Então, irmão, se você tem visto alguma coisa que não está em ordem na sua vida, eu sei que nós passamos por isso, mas também não é para você aceitar de braço cruzado e falar, é assim mesmo e tal, e no mundo tereis aflições e eu vou ficar conformado com a aflição. O ponto não é esse. O ponto é entender os tempos e as estações, mas entender que Deus pode mudar todas as coisas de uma hora para outra, e que apesar dessas coisas eu não estou limitado em absolutamente nada. O Senhor é o seu nome. Terceiro aspecto, eu vou falar de 1 por 1 até o 14 aqui. Normalmente, aquilo que está ao meu redor não é exatamente aquilo que Deus está vendo. O verso 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Todo mundo conhece esse verso, ele é muito famoso. E diz: e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Por que o texto fala exatamente assim? Porque tem coisas que eu não estou vendo, tem coisas que eu não sei, tem coisas que nem passou pelo meu entendimento, nem passou pela minha mente, tem coisa que eu nem imagino que possa acontecer, mas Deus já preparou, Deus já manifestou.
as coisas já estão prontas no Espírito, elas já estão preparadas em Deus, já estão prontas no mundo espiritual. Mas eu não estou vendo. Pastor, como é que eu faço para ver? O texto te dá uma receita. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Clamor. Tem oração que você deve ir e parar e ouvir, meditar e em silêncio. Clamor é clamor. Clamor é levantar a voz. Clamor é você se mover no espírito. Clamor é você se exaltar, não no sentido de brigar, de ira, mas se exaltar no sentido de: Senhor, eu estou aqui na tua presença clamando por aquilo que eu não estou enxergando. Então ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Este é um tempo em que Deus está revelando para a igreja coisas que nós não sabemos, coisas que nós não estamos vendo, pontos que nós não estamos enxergando, coisas que estão ocultas. Irmão, eu tenho uma impressão no meu espírito, que é como se Deus tivesse enterrado tesouros, e nesse caminho Ele está dizendo: clama, porque eu vou te dar o X do tesouro. Já viu aquele desenho de pirata que tem um X ali onde está o tesouro? Deus está te dando um mapa no espírito, e esse mapa vai ter o X, e Deus vai te revelar. Talvez você não está vendo, talvez você está em cima do tesouro parado, e falando assim: onde é que está o meu tesouro? Onde é que está aquilo que Deus preparou para mim? E uma hora o Espírito vai olhar e falar: olha para baixo, e cava aqui. Mas Senhor, não faz sentido eu cavar aqui. Mas você clamou, não clamou? Clama a mim e responder-te-ei. Deus vai dizer: cava aqui. E esse é o momento, essa é a estação, esse é o tempo que você vai cavar e vai encontrar. Porque estão prontas, essas coisas estão prontas no Espírito. Talvez você recebeu algumas palavras de Deus lá atrás, quando você começou na sua conversão, lá atrás, quando você ainda nem pensava em uma vida plena com Deus, em que você estava ainda engatinhando na fé. E aí você, ou assim como eu já pensei, você fala: puxa, mas quando será que essa palavra vai se cumprir? Irmãos, eu nunca esqueço, quando a gente foi casar, eu e minha esposa Cibele, e a gente colocou no convite de casamento, né? Crente coloca versículo, até ímpio às vezes coloca versículo, mas crente coloca versículo lá no convite de casamento. E o nosso versículo, até separei para os irmãos aqui, era 1 Coríntios 2,9, que diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí no 10 diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, essa é a palavra certa. Por que a gente colocou esse versículo lá? E obviamente eu coloquei porque eu cria nisso, e continuo crendo até hoje. Mas eu confesso uma coisa para os irmãos: há 18 anos atrás, quando a gente colocou esse versículo aqui no nosso convite de casamento, eu confesso que eu não imaginava o que Deus podia fazer na nossa vida. Eu tinha uma ideia de que Deus podia fazer grandes coisas, mas eu nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que Deus podia fazer tudo que Ele fez. Talvez por imaturidade, talvez por cegueira, talvez por tantas coisas, talvez porque não era o tempo, mas eu não imaginava. E hoje, depois de 18 anos de casado, fizemos 18 anos esse ano aqui, depois de 18 anos de casado, eu olho para isso e eu falo: Senhor, como as suas promessas são boas. E como muitas vezes nós tivemos que clamar a Deus, e esperar Ele responder, e anunciar coisas grandes e novas que nós não sabíamos, mas que já estavam preparadas, porque nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E assim será na sua vida, na sua casa, na sua família, assim será no seu trabalho, assim será no seu ministério. Clama ao Senhor, clama ao Senhor. O espírito de revelação tem sido liberado sobre a igreja nestes dias, sobre este lugar, mas sobre a igreja. Nós tivemos esses dias numa conferência interessante que nós ouvimos muitas ministrações, mas todas elas
praticamente todas falavam a mesma coisa que nós temos ouvido aqui. Ou seja, não é um privilégio nosso, verbo vivo, mas é uma coisa que Deus tem feito sobre o Brasil, sobre a nação. Deus tem revelado coisas novas, Deus tem liberado coisas novas, Deus tem liberado conhecimento, Deus tem liberado coisas celestiais, discernimento, Deus tem liberado graça no Espírito, Deus tem liberado palavras proféticas nesse tempo, coisas que nós não sabíamos. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Amém? Recebe isso na tua vida, recebe isso. Aí você está com a sua família agora, recebe isso. Fala: Senhor, eu vou clamar a Ti, e eu sei que o Senhor vai me mostrar o que eu não estou vendo. Eu sei que eu vou enxergar aquilo que eu não estou enxergando. Porque eu não estou enxergando, mas não significa que as coisas não existem. Por isso que Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo, mas não significa que não está preparado. Amém? Já está preparado, já está pronto. No Espírito já está pronto. Versículo 4 ele diz: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade, acerca das casas dos reis de Judá, que foram demolidas para fazer delas uma defesa contra os valados e contra a espada. Olha que interessante, irmãos. É tempo de você deixar de lado as suas próprias estratégias. É tempo de você abrir mão daquilo que você tem usado como segurança para a tua vida. Você fala: como assim, pastor? Então o texto ele fala de casas demolidas. Eles fizeram naquele momento, destruíram casas. E para que eles destruíram essas casas? Porque eles entendiam que precisavam fazer trincheiras contra o inimigo e reparar as muralhas. Mas sabe o que aconteceu? Não adiantou. Não adiantou absolutamente nada. O que isso mostra para nós? Que nesse tempo, não se trata daquilo que nós conhecemos. Embora conhecimento seja importante, bagagem seja importante, tudo isso é importante, não estou desvalorizando isso, de jeito nenhum. Também nós sabemos que o Espírito Santo vai agir em nossa vida e através de nós com a bagagem que nós carregamos. Mas entenda que a bagagem pela bagagem, o conhecimento pelo conhecimento, a estratégia pela estratégia, sem uma ação do Espírito não adianta nada, não resolve absolutamente nada. Então a nossa proteção e a nossa zona de segurança contra as investidas do diabo, contra as questões da vida naturais, não resolvem nada se não tiver uma ação do Espírito. Porque o final disso, sabe o que aconteceu com eles? Eles estavam escravos. Eles viraram escravos, era escravidão. Os babilônios vieram e eles acabaram com a cidade, mataram um monte de gente. Ou seja, aquilo que era natural, aquilo que era o sensato a se fazer, não deu em absolutamente nada. Então nesse tempo você precisa de uma estratégia do Espírito. Nesse tempo você precisa de uma palavra do Espírito. Nesse tempo as convicções vão vir baseadas em uma ação do Espírito de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho meditado sobre isso e pensado sobre tantas coisas nesse tempo que a gente está vivendo. E uma das coisas que eu tenho pensado é que às vezes a gente gasta horas conversando com uma pessoa e falando e explicando. Isso é uma bênção, amém? Bom ter irmãos que gastam horas com a gente. Muitas vezes eu também preciso, né, que aconselham e que falam tantas coisas da palavra. Mas sabe o que Deus tem feito nesses dias? Muitas vezes você senta com uma pessoa para conversar com ela, para falar sobre um problema, uma questão pessoal. E Deus dá uma estratégia, Deus dá uma palavra, que às vezes não tem a ver com todo aquele conhecimento bíblico, embora a palavra é bíblica, obviamente, mas não tem a ver com horas e horas de conversa. Às vezes uma palavra, a pessoa abre o olho e fala: uau, estou enxergando, agora eu sei, agora eu estou vendo, foi uma estratégia de Deus, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a quantidade de conhecimento. Vou repetir, o conhecimento é importante. Estude principalmente a palavra, se envolva com ela, amém? É importante isso. Mas o que eu estou dizendo é que nesse tempo a gente tem que estar sensível àquilo que Deus coloca em nosso coração, as estratégias do Espírito. Nem sempre vai ser aquilo que você está pensando, nem sempre vai ser aquilo que você planejou, nem sempre vai ser do jeito que você planejou. Mas uma palavra muda tudo. Basta uma palavra, né? Tem um cântico antigo, fala: basta uma palavra tua e os montes se removerão. E aí o refrão diz: pois contigo saltarei muralhas. É nele, é através dele, é por causa dele. Então, a nossa estratégia humana não adianta nada se não tiver uma ação de Deus. Então nesse tempo, não adianta o seu querer,
tem que ter uma ação do Espírito, tem que ter uma graça do Espírito. Em que áreas, pastor? Em todas. Na sua família, no seu ministério, na empresa, no trabalho, no evangelismo, nas direções do Espírito, em todas as coisas, em todas as áreas. Amém, querido? Ele pode mudar todas as coisas, como nós lemos já. O verso 5, ele diz assim: entre mentes os caldeus estão entrando a pelejar para os encher de cadáveres de homens, que ferirei na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Aí no verso número 6 ele diz o seguinte: eis que trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de segurança. O que isso significa, irmãos, para nós? Que quando nós encontramos com a graça de Deus, aí você fala, mas é o Antigo Testamento. É o que eu estou dizendo, tem uma voz profética para esse tempo na nossa vida. E nós vivemos num tempo onde a graça está sendo derramada, onde a graça foi derramada. Então quando nós encontramos com a graça, Deus muda a história do nosso passado. Deus muda o contexto que nós estamos vivendo. E aí ele diz, trarei saúde e cura e abundância de paz e de segurança. Significa que eu vou ser curado, eu vou ser ativado. E olha que interessante, nesse tempo Deus tem falado sobre ativação, sobre unção fresca, sobre o fogo do Espírito. Então nós encontramos com a graça de Deus, e nesse tempo a unção derramada tem ativado, tem causado um fogo no nosso espírito. Ativação. O Randy Clark, ele gosta de usar a palavra eletricidade. É interessante porque eletricidade, quando algo está ligado, você tem que apertar normalmente um botão, e aquilo é ativado e uma corrente elétrica passa ali, e enfim, vai, todo o circuito funciona. Ativação. Parece que nesse tempo Deus apertou um botão e falou, eu vou ativar algo na vida de vocês, eu vou derramar uma unção fresca. Mas não é somente isso. Nós precisamos, com essa unção fresca, também caminhar com uma mudança de mentalidade. Romanos capítulo 12, verso 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma renovação na sua alma, nos seus pensamentos, na revelação, na sua mente, no seu entendimento. Luz sobre algumas coisas que estavam ocultas, revelação no Espírito. Mas também não somente isso. Fala de uma cura, e aí eu penso que é uma cura no corpo de Cristo, onde vai haver uma unidade muito maior, onde vai haver uma paixão pela igreja, pelo corpo de Cristo muito maior. E quando nós estamos juntos, conectados no corpo, nós não ficamos nem fracos nem enfermos, amém? Estamos ligados, eu não posso cortar um dedo e deixar ele no canto, ele vai continuar sendo o dedo até a hora que ele apodrecer, porque ele não tem mais vida, não tem mais sangue, não está mais correndo vida ali, então ele se torna algo podre que não serve para nada. Precisamos estar integrados, Deus está curando isso, tempo de cura. E por causa disso, então ele diz, trarei abundância de paz e segurança. Por que isso é tão importante? As pessoas procuram tanto segurança. Você conversa com algumas pessoas e fala assim, eu preciso fazer um pé de meia para o meu futuro, para ter uma segurança. Irmão, não tem problema em fazer o pé de meia. Eu acho que o cristão prudente, o bom mordomo, o servo fiel, ele não começa a construir uma torre sem antes calcular os seus custos, diz a palavra. E não tem problema nenhum. Faça uma poupança, reserve um dinheiro, enfim. Isso é ser bom mordomo isso. Mas entenda, a nossa segurança não está nisso também. A nossa segurança está no Senhor. Ah, pastor, porque eu também vou fazer uma reserva, vou fazer algumas coisas, porque eu preciso ter paz. Ah, pastor, eu vou, sabe, inclusive eu vou para um outro lugar, para o interior e tal, porque lá eu vou ter paz, porque olha os passarinhos e tal. Irmão, também gosto de passarinho, também gosto de uma calmaria, mas entenda, a nossa paz não é essa. Jesus falou, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Significa que o padrão de paz do mundo é o passarinho, e o padrão de paz para o cristão é Cristo em nós. Amém? Esse é o padrão de paz, é a paz que vem do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Significa ter paz quando o barco está quase indo a naufrágio, né? Significa ter paz quando eu estou quase perdendo tudo, significa ter paz quando as coisas estão indo
totalmente contrário daquilo que eu pensei e eu planejei. Eu tenho paz. É como Jesus dormindo no barco, e o barco batendo no vento, e batendo na onda, e os discípulos desesperados, vamos morrer. E Jesus está lá, tranquilamente, dormindo no barco. Sabe qual tempestade que você vai ter autoridade? Você pode ter autoridade sobre a tempestade na qual você consegue dormir. Amém? Isso é paz. Se você não conseguir dormir no meio dessa tempestade, você não tem paz. Jesus dormiu com o barco quase caindo. Aí eles acordam Jesus. Jesus levanta lá, meio com sono, e dá uma ordem para o vento, dá uma ordem para o mar, tudo se acalma. E ele estava dormindo. Amém? Então pense sobre isso. Eu profetizo, declaro que nesse lugar, e sobre a tua vida, as pessoas não conseguirão mais permanecer com seus enganos, com seus fardos, com seus padrões antigos, em nome de Jesus. Amém? No verso 7, ele diz assim: farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel, e os edificarei como ao princípio. E aí, esse texto fala sobre um novo tempo, ou uma nova oportunidade. Nesse tempo Deus está dando uma nova chance para muitas pessoas. Ele diz: farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel. Eles haviam sido expulsos, desterrados, deportados. Alguém que está exilado é alguém que não está no seu lugar de origem, ou pelo menos onde deveria estar, onde o Senhor havia plantado. Ele saiu da sua terra. Mas sabe o que Deus está falando para nós nesse tempo? E para muitas pessoas, talvez você está assistindo aqui, e você está afastado da igreja, da presença do Senhor. Você que um dia sentou na mesa e comeu da ceia do Cordeiro, sentou à mesa de Cristo. Deus está dizendo: eu vou te chamar de volta. Eu estou te chamando de volta. Eu vou fazer aquilo que eu comecei na tua vida. Eu vou concluir a obra que eu comecei na tua vida. Aquele que começou a boa obra, diz em Filipenses, há de concluir. Então, esse é um tempo onde Deus está atraindo muitas pessoas, mas não para viver no padrão que elas viviam, padrão crítico, padrão de ingratidão muitas vezes. Essa semana eu vi uma oração de um irmão, ele dizia assim: Senhor, que o Senhor nos lembre de como nós chegamos na igreja. Eu fiquei pensando sobre aquele trecho da oração do irmão. Eu fiquei pensando o seguinte, falei: Senhor, às vezes a gente se esquece. Eu falo de mim, irmãos. Como a gente chegou na igreja. Como nós estávamos sujos, perdidos. Como nós estávamos sem direção nenhuma. Como nós estávamos, eu falo por mim, endemoniados muitas vezes. E o Senhor veio com a sua graça. Usou uma pessoa para cuidar de nós, para tirar os carrapatos, as pulgas, os piolhos, tirar limpar as feridas, jogar bálsamo. Deus é tão bom, e a gente se esquece, vai passando os anos na igreja, e a gente se esquece de como nós chegamos, e o que Deus tem feito em nossa vida. E às vezes a gente, por rebeldia, por ouvir bobagem, por ações da nossa alma, por carnalidade, a gente se afasta. Mas Deus está dando uma chance, uma nova oportunidade para muitas pessoas. Eu não digo somente para quem saiu da igreja agora. Eu digo para você que está na igreja. E que muitas vezes está distante, está frio, está indiferente. O mover está acontecendo, o Espírito Santo está derramando. E você está ali encostado no canto dizendo: quem sabe um dia Deus me toca. Deus quer te tocar. Ele está te dando uma nova oportunidade. Ele quer renovar a unção na tua vida. Renovar a unção na tua vida. Amém? Lembre-se disso. Lembre-se do que o Senhor já fez. Lembre-se de onde Ele te tirou e o que Ele fez na sua vida. Mas eu quero dizer que Ele pode fazer muito mais ainda. E eu profetizo que vai ser assim, em nome de Jesus. Amém? Nesse tempo nós seremos alcançados, 7º ponto, pela espantosa bondade. O apóstolo João, esses dias atrás, ele ministrou sobre a bondade e a benignidade do Senhor. Se você não ouviu essa mensagem, volta um pouquinho aí no YouTube, aconselho que você ouça depois. Porque quando nós encontramos com a bondade, com a espantosa, maravilhosa bondade, com a benignidade do Senhor, nós somos cheios de alegria. Versículo 9, olha o que diz o texto. E esta cidade me servirá de nome de gozo, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem
de todo o bem que eu lhes faço. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Mas aí, quando nós olhamos para isso, a gente está falando de um tempo de louvor, alegria e glória. E por que isso? Porque quando a gente encontra com a bondade do Senhor, a gente não tem outra reação a não ser ficar espantado. É como o povo de Deus vendo o maná descer do céu, no meio do deserto, e eles não esperavam aquilo era toda a bondade de Deus, dizendo para o povo, eu não vou deixar vocês perecerem, fica tranquilo, eu vou prover todos os dias, e cai aquele maná do céu, e o maná, a palavra maná significa espanto, expressão de espanto, então nós ficamos espantados. Sabe o que eu declaro, meu irmão? Que você vai ser surpreendido, vai ficar espantado, vai ser totalmente tocado pela bondade do Senhor nesses dias. Você vai ser visitado por tanta bondade de Deus. Eu declaro isso sobre a tua vida. Talvez você está se sentindo sentindo como se você tivesse sido deixado de lado. Você vai ser visitado pela bondade do Senhor. E você vai ver que isso que você está pensando é bobagem. O Senhor não te abandonou. O Senhor está aí do seu lado, sempre esteve. Mas tem gente que precisa ter uma experiência com a bondade do Senhor, com o amor de Deus. Às vezes a gente conhece tanta coisa, mas nunca teve uma experiência com a bondade. Ou se teve, a gente, como eu falei no item anterior, a gente se esquece de que a bondade no Senhor nos tirou das trevas. A bondade do Senhor nos tirou da vida terrível que nós vivíamos. Tem gente que precisa ter uma experiência com essa bondade do Senhor. E aí eu quero emendar no outro ponto, que é o verso 9 e 11, onde mostra que Deus vai restaurar a alegria, a paixão e a gratidão. Versículo 10 e 11 diz assim: assim diz o Senhor neste lugar do qual vós dizeis, é uma desolação sem homens nem animais, sim, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de noiva, e a voz dos que dizem, dai graças ao Senhor dos exércitos. Preste atenção, porque Ele é bom, e a sua misericórdia ou benignidade dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem à casa do Senhor sacrifícios de ação de graças, pois farei voltar à terra os seus exilados, como no princípio, diz o Senhor. Aleluia. Deus está restaurando, nesse tempo, a alegria. Deus está restaurando a voz de júbilo. Deus está restaurando a nossa paixão por Cristo, pelas coisas do Senhor, pela voz de Deus, pela intimidade com o Senhor. E Deus está gerando em nós a unção do Espírito, vai produzir em nós, vai ativar em nós a lembrança de que nós estávamos sendo ingratos muitas vezes. Não com homens apenas, mas com o Senhor, com toda a bondade dEle. Salmo 126 diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram, e nós ficamos também, como aqueles que sonham. A nossa boca se enche de riso. Esse tempo vai ter uma ênfase de alegria na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu ministério. Vai te dar um prazer tão grande. Eu declaro e profetizo, irmão, sobre a tua vida. Recebe aí. Eu profetizo que vai vir uma paixão tão grande pelas coisas do Espírito, gente cheia de paixão pelo poder de Deus, gente cheia de paixão pela obra do Senhor, gente cheia de paixão por ver gente restaurada, por ver gente sendo renovada, por ver pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Vem uma paixão sobre a tua vida. Tempo de gratidão. Você vai olhar e vai dizer: Senhor, como eu sou grato pela vida que o Senhor me deu, como eu sou grato pela obra de Cristo na minha vida, como eu sou grato por de alguma forma o Senhor ter usado a minha boca, cheio de falhas, de limitações, para tocar a vida daquele irmão que estava ali perdido, que estava ali indo para o inferno, que estava ali disposto a largar tudo, e o Senhor me deu uma palavra e aquela pessoa foi restaurada. Gente apaixonada por Cristo, e apaixonada pela igreja, e apaixonada por pessoas, gente que tem liberalidade, gente que é generosa,
que não pensa apenas na sua vida. Como eu falei no começo, você tem o pé de meia e você faz tantos planos. A questão é que tudo é do Senhor. Então é um tempo de nós sermos generosos. Seja generoso com o Senhor. Assim, eu profetizo sobre este lugar em nome de Jesus. Verso 12, o texto diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores, que façam repousar aos seus rebanhos. Versículo número 13, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul e na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. O que eu quero dizer para você? Deus vai levantar uma geração de pessoas como Davi, que tem o coração segundo o coração de Deus. Qual era o contexto de Jerusalém? Jerusalém estava deserta. Jerusalém estava assolada. Era um cenário bem difícil, um contexto bastante complicado. Aí vem uma palavra de Deus. Então, eu quero que você faça uma analogia, talvez com algumas questões na sua vida. Talvez você olhe e fale, isso aqui está assolado, é um deserto. Talvez seja a minha Jerusalém assolada. Jerusalém não foi estabelecida pelo Senhor para ser assolada, ela foi estabelecida como lugar de glória, como lugar onde Jesus vai voltar, como lugar de bênção, mas Jerusalém estava assolada, e aí vem uma palavra do Senhor, dizendo o seguinte, eu vou fazer desse lugar uma morada de pastores. Uau! O que eu quero dizer para você, que apesar da tua Jerusalém assolada, Deus está te dando uma palavra, e esse lugar, vai ser um lugar de gente que serve a Deus, a começar por você, pela sua casa, pela sua família, por pessoas que você vai tocar com o poder de Deus. Essa Jerusalém não vai mais ser uma Jerusalém de deserto, vai ser uma Jerusalém que é o esplendor da glória de Deus. Mas quando ele fala de pastores, a gente tem que fazer uma analogia também com a nossa vida. Pastor fala de gente que apacenta rebanho, de gente que pode cuidar de pessoas. Então, Deus tem dado uma palavra sobre o Brasil, que o Brasil seria o celeiro do mundo. E os pastores aqui não é o pastor do título, não é o pastor do cargo, não é o pastor que foi ordenado, embora seja uma bênção. O pastor aqui somos todos nós. Gente que serve ao Senhor e que ouve o coração de Deus e que traz o coração de Deus para a terra com a palavra do Senhor. É disso que ele está falando. Então a palavra vai sair da sua boca e vai transformar o deserto em um lugar que antes era sequidão, onde vai ter um manancial de Deus, um manancial que vai transbordar para a vida de muitas pessoas, como Jesus disse para a mulher samaritana, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Sabe quem carrega essa água hoje? Eu e você que carregamos o Espírito Santo dentro de nós, amém? Os pastores desse tempo, o rebanho do Senhor, os servos segundo o coração de Deus nesse tempo, aleluia. Muitas pessoas serão transformadas através de você. E por último, verso 14, diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, e eu creio que esses dias são agora, em que cumprirei a boa palavra que falei acerca da casa de Israel, e acerca da casa de Judá, aleluia. Sabe aquilo que Deus liberou sobre a tua vida? Eu quero te dar uma notícia boa, vai se cumprir. Aquilo que Deus falou com você, vai se cumprir. A Bíblia diz acerca da palavra do Senhor, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou a teu respeito, Ele não se arrependeu. E tenha certeza de uma coisa, a palavra que vem da parte de Deus, ela não volta vazia. Amém? Ela vai encontrar destino. E eu espero que o destino seja o seu coração e a sua vida. Deus vai cumprir a boa palavra que Ele falou. Amém? Aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Por isso eu digo para você, creia e tome posse pela fé. Porque você vai ver, diante dos seus olhos, grandes coisas que o Senhor vai fazer. A Bíblia diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém, querido? Recebe isso. Esse é um tempo onde Deus vai manifestar
sinais proféticos, onde Deus vai mostrar sinais e maravilhas diante dos seus olhos, e não só diante dos seus olhos, mas te acompanhando, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. E se você crê, essa palavra é para a tua vida. Se você crê, você vai andar no profético, você vai viver no profético. Se você crê, você vai carregar uma unção, que não importa se o contexto é de deserto, se o contexto é bom, se é ruim, se tem gente falando bobagem, se não tem, se o contexto é desanimador ou animador, não importa. A unção que você carrega muda qualquer contexto. A palavra que está sobre a tua vida muda qualquer contexto. A graça que você carrega muda qualquer contexto. E mais ainda, muda a história de pessoas. E é para isso que você está nessa terra, para tocar pessoas e mudar a história delas, assim como Deus um dia mudou a sua e a minha. Amém, querido? Receba isso pela fé. Nós somos voz profética nesses dias. Aleluia. Nós carregamos uma unção. Repita comigo assim: eu carrego uma unção que pode mudar qualquer contexto. Aleluia. Amém? Você carrega a palavra de vida. Você carrega a palavra de vida. Quando os discípulos queriam ir embora, Jesus falou: pode ir. E eles olharam para Jesus e falou: nós não podemos, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Você carrega no teu espírito as palavras de vida eterna da parte de Deus. Amém? Recebe isso em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero orar ativando essa palavra sobre a vida dos meus irmãos, ativando esta unção que pode mudar qualquer contexto. Qualquer contexto. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante da tua presença a vida dessas pessoas. Senhor, são irmãos preciosos, que assim como eu, muitas vezes têm dificuldades e lutas na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Mas Senhor, nós carregamos uma palavra e uma unção que pode mudar qualquer contexto. Senhor, eu ativo isso na vida dos meus irmãos. Eles carregam a bênção do Senhor. Eles carregam dentro de si o Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos deixou para ensinar todas as coisas, que o Senhor nos deixou para nos consolar, que o Senhor nos deixou para que habitasse em nós, e para que o Senhor pudesse falar ao nosso coração 24 horas do nosso dia. Senhor, eu ativo essa palavra, para que eles possam ser instrumentos teus, servos segundo o teu coração, não somente para mudar o contexto da vida deles, mas instrumentos para mudar o contexto de muitas pessoas, que estão hoje destruídas, perdidas, da família que muitas vezes eles têm orado. Senhor, que eles se lembrem, que há uma palavra sobre eles, e essa palavra tem poder e vida. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito traga sobre eles a convicção de que a unção que eles carregam pode simplesmente atropelar qualquer circunstância que esteja em desacordo com a tua vontade. Senhor, põe as palavras específicas na boca deles para que eles possam falar. Que assim como foi com Jeremias, que venha aos meus irmãos a palavra do Senhor nesse tempo, e eles possam ser, Senhor, aqueles que carregam a unção e que carregam a palavra que muda todo o contexto das suas vidas e das pessoas. Senhor, dê graça para eles, usa-os, transforma-os, traz esperança e gratidão ao coração de cada um. Senhor, que eles possam fluir de acordo com a tua vontade e fazer aquilo que o teu Espírito tem ordenado nesses dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, que você seja tocado por essa palavra que vem de Deus, não de mim, e que Deus possa falar muito mais com você aí na sua casa, que eu tenho certeza que Ele vai fazer. Que você tenha um tempo abençoado, em nome de Jesus. Deus te abençoe.